GJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Estamos de volta, 8h29, mais um bloco de entrevistas para a Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. E Churrascaria Garfo e Bombacha, Copa do Mundo é na Garfo e Bombacha. Comprando na Noite Gaúcha, você ganha um chopp no primeiro jogo do Brasil no dia 13 de junho. Tenho que saudar nosso novo parceiro aqui do GJR, a Ferragem Mosquen. O que você procura, aqui tem. Há 25 anos, a maior variedade e o melhor atendimento. As boas-vindas para a Ferragem Mosquen nesse início de junho conosco. Um abraço pro Matias e para toda a turma da Ferragem Mosquen. É impressionante a variedade de artigos que tem ali na Ferragem, na popular Estrada Velha, né? Tu passa, já vira quase uma conveniência, porque todo mundo passa por aquela estrada o dia inteiro. Então tu chega ali, tu já encontra diversos artigos importantes em ferragens e outras ferramentas também, né? Na Emílio Leopete, ou mais conhecido também como Estrada Velha. Isso aí. O bairro Mosquen, né? Que ali é o bairro Mosquen domina ali aquela banda. 8h29, vamos abrir aqui o nosso segundo bloco de entrevistas, então, dessa sexta-feira, já com imagens conosco nos estúdios da Clube, o Ícaro e o Gabriel da OAB Canela, né? Pra falar sobre esta data, né, Cabelo? Tão importante também no viés mais jurídico, talvez. Eu acho que, na verdade, é um contexto onde a OAB aqui da região, ela se envolve em diversas questões e eu acho que isso é muito importante e a gente saúda isso, né? Ela não fica alheia apenas ao, abre aspas, juridiquês, digamos assim, né? Com uma palavra aqui da Clube, mas vocês acabam se envolvendo em diversas questões e o trabalho de vocês em relação ao meio ambiente é sempre muito forte, né? E a gente tá na Semana do Meio Ambiente, culminando com hoje, que é o Dia do Meio Ambiente. Então já quero dar bom dia para vocês e falar sobre esse envolvimento da ordem aqui da região com o meio ambiente mesmo. Bem-vindos. Bem-vindos, bom dia, Léo, bom dia, Cabelinho, bom dia aos ouvintes da Clube que, né, nos agraciam aí com a sua audiência. É um prazer estar aqui e falar sobre a Semana do Meio Ambiente. Nós que participamos da Comissão do Meio Ambiente da OAB, né, da subseção aqui de Canela e Gramado. E o nosso envolvimento, até o Dr. Gabriel também participa bastante, né, ativamente, né, na comissão. A OAB ela tem um papel institucional, né, de orientação e de participação, assim, de bem adequar as ideias, né, que muito abundantemente se aprovei, né? Então, no plano diretor, querem fazer algum tipo de alteração, enfim, a OAB também está lá participando, orientando. E aqui nas comissões do meio ambiente não é diferente. Então, o CONDEMA, né? Eu vi que a professora Lacia acabou de sair daqui, né? Uma querida. Então, assim, sempre lá defendendo as questões sob o ponto de vista do meio ambiente, né? Então, nós temos esse papel institucional que é uma atuação mais positiva, mais um monitoramento legislativo, né, defesa também de prerrogativas dos advogados que atuam na área ambiental, né, e precisam ter livre trânsito, às vezes, junto à administração pública, enfim, Ministério Público e outras questões. E, por óbvio, uma função educativa, né? Então, claro, acredito que até, como tu bem falaste, né, a questão do CONDEMA, por exemplo, acaba sendo suporte jurídico do Conselho, né? Porque como acaba os membros, então, as comissões que fazem parte ali do CONDEMA acabam tendo várias perspectivas diferentes das suas próprias especializações, como seria o CREAS, então, enfim, a OAB acaba atuando, então, para auxiliar nessa questão jurídica, né, esse viés jurídico da situação, até para se entender o que você está fazendo, se pode, se não pode. É um conselho multidisciplinar, né? Então, a grande maioria das pessoas que participam lá sabe muito da sua área de ciência, assim como nós, né? Então, vai ter um engenheiro lá dizendo, os recursos são esses, nós não vamos poder opinar, né? Agora é o seguinte, como é que diz a legislação dos recursos? Podemos usar, não podemos? Como é que a gente altera isso em benefício de todos e ainda assim, sob o ponto de vista da sustentabilidade, né, do ponto de vista do meio ambiente. Então, esses conselhos, inclusive aqui em Canela, nós temos uma atuação também agora mais recente, com o recém-criado Conselho da Causa Animal, né, o COMUCA. Então, é um importante conselho onde se debatem várias questões de como é que vai ser tratada a fauna da nossa cidade, quais serão os reparos, quais serão os auxílios, as definições de planos, aportes de projetos. Então, pessoas da comunidade podem aportar também projetos de como deveria ser o trato da causa animal na nossa cidade, né? Então, eu acho que esses fóruns de participação, adequação dessas opiniões e depois a conversão disso em efetividade. Até essa facilitação de acesso à justiça, efetivamente, não a justiça judiciária necessariamente, né? Mas aquela justiça social que você busca, que a gente disse, a pessoa apresenta um projeto, ela não tem bem ciência daquilo que pode ou não pode ser feito com base na nossa legislação, né? Às vezes a nossa legislação acaba tendo algumas lacunas que quem não atua na área acaba não conhecendo, né? Um assunto recente que nós vimos aqui, não em Canela especificamente, mas foi uma situação de maus tratos, em que uma senhora ela pisava em
em animais, enfim. E a sociedade em si estava requerendo a punição dela, né? Por consequência, a prisão através da lei de maus tratos, né? Mas os animais que estão envolvidos não eram animais domésticos. Então, por causa dessa lacuna, a mulher foi presa foi solta em poucas horas, né? Sim. Então, Sim, questão de adequação, né? De bom isso. uso, né? Até nessas questões a OAB ela integra também as câmaras técnicas, né? Que seriam assim as últimas instâncias municipais de decisão. Então, justamente para bem adequar, para que não vire depois uma judicialização ou para que o município não aplique de uma maneira voraz, por assim dizer, né? Que aí, o parecer vem do lado do município, aí o contribuinte entende diferente, enfim, e aí há uma possibilidade de debate disso de forma isenta, multidisciplinar. Então, assim, essas participações em conselhos, elas são de extrema importância, que tenha realmente, assim, uma orientação técnica, tanto das áreas específicas, né, áreas de engenharia, de arquitetura, de economia, né, de administração pública, então, por isso que, né, várias são as partes da própria administração que participam, né, as secretarias, mas também que tenha uma orientação aí, sim, né, apartidária, né, que é uma orientação genérica, que é da OAB. Até sobre tudo isso que vocês estão falando, a gente presta muita atenção. Eu acho que nós 4 aqui, claro que algumas diferenças de idade, mas somos de uma geração parecida, né? É uma geração que pegou um momento, digamos, mais raiz aqui da região e hoje uma região mais pujante em investimentos, em empreendimentos, em estruturas, mas que também continua tendo o seu foco ambiental muito em voga, né? A gente conversava com a professora Laci sobre isso, sobre a importância da população entender o seu papel perante ao meio ambiente. Sim. Porque é muito fácil a gente falar do poder judiciário, do poder público, mas esquecendo da gente, né, do papel do cidadão, né? E a OAB também tem essa função muito, como vocês falaram, de aliar o jurídico com o público, com também a situação do privado, que é o individual de cada um, né? Exato, mas isso é o direito enquanto ciência, né? Regular as relações sociais, né? Sim. Então, hoje, especialmente, é um dia de reflexão, né? Então, é um dia da gente entender como é que nós nos relacionamos com o mundo que nos rodeia. Então, por que hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Nós temos, assim, um momento específico para parar e pensar como é que nós estamos nos relacionando. Que mundo eu quero deixar, né? Tá, minha filha, a Lara, de 4 anos, está me assistindo. Que mundo eu quero deixar para ela, né? Claro. Assim, nós temos que pensar, a professora Laci saiu aqui falando sobre o lixo, né? Sobre a necessidade de dividir bem o lixo e a economia que isso reflete. Né? Poxa, isso é comportamento. Isso é como é que eu vou me relacionar não só para comigo mesmo, mas para com os demais. Então, assim, por que eu vou aderir a certas condutas de municipalidade? Por quê? Porque isso é um bem que é multi, é para todos. Né? Não é uma conduta minha isolada, e mesmo que assim fosse, por que ser tão egoísta? Né? Então, a questão do meio ambiente, ela chega na parte jurídica porque nós precisamos ter um mínimo, nós precisamos ter uma regra. Olha, gente, não misturem o lixo. O que deveria, na verdade, não precisaria ser se todo mundo fizesse isso. Mas é por isso que a professora sai daqui bradando por educação, que é uma, né? Então, assim, poxa vida, se nós todos formos educados da forma como deveríamos, né? Exatamente isso. Tudo volta à educação, no fim das contas, né? E essa questão de participação também do público, quando se vê diante de alguma situação que ela entende que é injusta, ou que se precisa de uma modificação, é importante que participe, às vezes, de audiências públicas que nós temos praticamente semanalmente, que às vezes a própria comissão, nós como os membros da Comissão de Meio Ambiente, acabamos sendo chamados para, então, participar da pauta, né, para então conseguir ajustar. Acho que nós tivemos que... Ano passado foi, tu participou, né? Participamos, né? As audiências públicas, normalmente nos encontramos lá. Sim, algumas vezes já. Isso, eu lembro que teve uma situação também que me chamaram para falar sobre a questão da possibilidade de criação de animais de grande porte, né, em cidade, né? Eu tava lá naquela. Então tu imagina, a população queriam precisa... botar só para contextualizar, né? Queriam deixar, tipo, qualquer lugar da cidade tu poder criar cavalo. Era mais ou menos isso. Mas são debates sociais importantes. Daqui um pouco assim, olha, Canela reúne e diz assim, nós queremos em algum local da cidade zonear para criar cavalo, fica tudo bem. Eu acho que o debate precisa existir, mas o bom senso tem que... Tem que imperar. Tem que imperar. A realidade se impõe. É mais ou menos isso. Eu acredito até que essa questão mesmo, que quando o bom senso não impera, que o debate exista para que acabe sendo uma forma de educação também daquele que venha propor uma coisa um tanto...
Incoerente, né? Tanto que, lembrando, foi retirado o projeto da pauta depois da audiência pública, que foi super válida exatamente para mostrar que o momento não é para isso, né? Não, e até a definição de prioridades. Exato. Né? Então, qual é a prioridade, né? Como é que a gente quer dar esse trato? Então, pô, foi assim, eu Ícaro, né, pessoalmente, e acredito que a OAB, enquanto comissão, também ficou muito satisfeito, muito feliz que Canela fez esse movimento de criar um conselho da causa animal. Então, acho que Importantíssimo, né? que outros municípios têm isso, né? Então, assim, que outros municípios dão bola para essa questão desse nível, né? Então, eu acho que é importante enaltecer essas condições e enaltecer que isso vem se dando de uma forma legalmente estabelecida. Não é algo que foi feito através de atropelos e que depois vai ser derrubado, ou que vai ser mal visto, ou que vai ter apontamentos. Não. É tudo muito bem pensado, muito bem concretizado, porque a sociedade se organiza, prioriza isso, né? E entende que realmente, através dessas condições, que teremos avanço. É interessante que isso acaba formando também uma espécie de demonstração da identidade da comunidade, né? Porque, enquanto disse, não são todas as cidades que têm esse tipo de conselho, né? Em que pese seria muito interessante que tivessem, né? Então já demonstra como a nossa sociedade canelense então vai evoluindo para se preocupar com outras questões que não apenas as questões econômicas, né? Ainda que bem disseste, mas nós somos uma região turística, então a economia é muito própria, é muito importante para todos, né? Mas a questão de sustentabilidade que nós tanto pregamos na comissão acaba sendo então enaltecida pela existência e criação dessa comissão, né? Eu até imagino que essas comissões todas elas servem assim como uma mola, como um contrapeso, né? Nós temos assim aquelas pessoas das quais eu várias das vezes também me associo, né? Que preservam. E tem aquelas pessoas que imaginam não, progresso. Então assim há um justo meio aí, né? Há uma zona de exatamente, há um meio do caminho onde se pode preservar, né? Nós não podemos imaginar Canela ou qualquer outra cidade com abundância natural como as nossas aqui, com um apetite turístico, inclusive, que vamos crescer de costas para a natureza. Não pode. Né? Que vamos imaginar que não, agora a gente vai construir arranha-céu, isso ou aquilo. Mas podemos construir arranha-céu, sim, em determinados momentos, em determinados espaços, em zoneamentos específicos. Então, assim, acho que o debate qualificado, né, através da sociedade organizada, mas de novo, os nossos anseios, os nossos quereres, eles têm que ser coletivos. Eles têm que ser... Vocês falando isso, né, e a gente anda por Canela, o quanto cresceu a cidade, eu falo Canela, mas podemos falar Gramado também, Sim. né, e o quanto ela ainda tem espaços legais, falando propriamente, né, de natureza e tudo mais. É quando a gente fala de causa animal, por exemplo, eu gosto, às vezes quando eu pego o carro, vou dar uma andada pela cidade, até pela nossa função de comunicação, né, ver como estão certos bairros e tudo mais. E aí tu anda, por exemplo, num Alpes Verdes, que é muito legal, mas ao mesmo tempo tu vê também animais soltos, muitas vezes animais de grande porte, né, em algum canto. Então, esse debate e essa criação de um conselho de causa animal eu acho importantíssimo, principalmente para se regulamentar e também para se entender o quanto Canela cresceu e o quanto que precisa de uma situação dessa, porque hoje é necessário, não é mais uma questão de perfumaria, hoje é uma necessidade da cidade, né? E é importante que a atenção se volte para isso, né? Então, assim, estão sendo criados mecanismos para que a gente tenha fluxos, né, de atendimento a todas essas demandas animais que existem, e assim, é bom que esclareça também, não está se preocupando só com os de estimação, aqueles que a gente mais estima, aqueles que vivem aos nossos redores, né? Mas a toda uma fauna, né? Então, a questão também de aves e outras tantas animais de grande porte, cavalos também, como tu disseste, né? Já há um trato municipal quanto a isso, então acho que foi criado um fórum para bem gerir toda essa condição e melhor aporte. E assim em outros conselhos, assim em outras condições, porque isso já emana de um conselho de governança, já emana de uma situação do plano diretor, já vai até a Secretaria do Meio Ambiente. Então, assim, percebe-se um fluxo coeso, né, que há que ser enaltecido aqui, porque realmente as prioridades elas são coletivas, né, do bem-estar de todos e do uso sustentável do nosso município. Esses conselhos até servem, o plano diretor, por exemplo, é uma ferramenta essencial para determinar o que a gente deseja com a nossa municipalidade, né? Ou seja, para onde a gente quer que Canela vá. Muitas vezes a gente acaba, então, os conselhos acabam criando, como tu disse, fluxos não para questões que já estão sendo evidenciadas no momento, mas sim para aquelas situações que nós queremos evitar, na verdade, né? O meio ambiente, a gente lida muito com essa questão de prevenção e precaução. A gente tenta, então, abordar as coisas de uma forma que elas sejam impedidas de acontecer, não que elas já estejam acontecendo e nós queremos cessar aquela, vamos supor, uma agressão ao meio ambiente, né? Exato. Então, o papel dos conselhos, tanto o Conselho do Meio Ambiente como o Conselho do Direito Animal, então, ele acaba, então,
buscando se tornar acredito que é uma espécie que não tinha uma espécie de fórum para representar então aquilo que nós vemos como importante para o futuro da nossa região, né? E a comissão, a Comissão do Direito Ambiental, né, ela está à disposição dentro desses conselhos, através das câmeras técnicas, através das cadeiras que são disponibilizadas. Há também um cuidado, não só nessa condição, né, da nossa comissão, que é do meio ambiente, mas em outras, o presidente da OAB local, o Dr. Roberto Maldaner, né, ele procura sempre dispor dos advogados que têm mais lustro naquela área para que eles assim lá atuem e tenham maior efetividade, né? Então, assim, o Dr. Gabriel, eu e outros integrantes da comissão têm mestrado ou doutorado na área do direito ambiental para poder atuar e ajudar, assim como em outras, né, na comissão de prerrogativas tem gente especializada em direito penal e assim por diante, direito de família e todas as outras áreas de trabalho, né, enfim. É vasto. Então, é muito importante que nós tenhamos relações qualificadas, né, e interdisciplinares, né, aqui só tentando direcionar, ajudar e melhor pontuar o uso dos nossos espaços, recursos, enfim. Deixa eu entrar na conversa também, e até aproveitando o gancho que o Cabelo citou, né, do Alpes Verdes terem animais soltos, cachorros soltos, né, e isso é uma realidade de vários bairros do município. De que forma que, através das comissões ou a própria OAB, atuaria no sentido de, eu não digo punir, mas responsabilizar tutores que deixam animais soltos, né? Eu passei muito com meus cachorros nas guias e com frequência sou atacado por animais soltos, né? Cachorros soltos, do tutor que deixa solto no pátio e tal, e o cachorro tem acesso à rua e acaba vindo contra, principalmente macho, né? Que não se fecham muito. Eu passei com um macho e uma fêmea e com frequência tem que sair meio que no chute, espantando cachorros que vêm atacar, enfim, né? Vêm com uma espécie de agressividade, né, para cima dos meus animais. De que maneira que os conselhos podem atuar nessa responsabilização desses tutores que acabam deixando os bichos soltos na cidade? A comissão e os conselhos, ela atua sempre numa questão, como o Dr. Gabriel bem pontuou, preventiva. Né? Eu acho que, assim, num critério de educação, como tu mesmo disseste, eu ando sempre com meus animais, mas eu ando eles com a guia, eu ando eles, assim, prestando atenção na coletividade. Eu não simplesmente abro a porta e imagino que o melhor vai acontecer e pronto. Né? Os papéis da OAB, especialmente, né, eles atuam sempre dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Né? Então, assim, a educação seria um deles, a prevenção, né? E nós também auxiliamos na criação de políticas públicas que vão daí sim criar os regramentos e as punições para quem atua desta forma assim deslocada da coletividade, por assim dizer, né? Agora, assim, pontualmente alguém da OAB ir lá e tomar alguma atitude, isso não é viável na legislação, isso não existe, tá? Assim, existe o poder de polícia, existe toda uma cadeia administrativa de tomadas de atitude que já está estabelecida legalmente. O que os conselhos visam fazer é ampliar esta cadeia, né? Ampliar essas posições inclusive de fiscalização e tal. Eu vejo os debates, por exemplo, no Conselho da Causa Animal, as ONGs trazem muito isso, né? Que elas estão na linha de frente, estão vendo as coisas acontecer e que normalmente, sim, existem necessidades de políticas públicas, sem dúvida, mas assim, há muito preeminentemente a responsabilização do dono do animal, que normalmente ele tem um dono, né? Ele está pela rua, realmente, mas assim, ele via de regra, há um tutor, né, que se escusa, que imagina que a coletividade vai suportar ali aquela condição que ele talvez, por ser um ser especial, né? Um ser só de direitos e não de deveres. Sim. É raro, mas acontece muito. Infelizmente ainda tem bastante gente desse tipo no mundo. Mas aí voltamos à questão, né? Então, assim, como é que a comissão auxilia? Eu acho que a comissão auxilia nessa prevenção, na educação e no auxílio de criações de políticas públicas de responsabilização, talvez com gatilhos mais rápidos, né? Alguma coisa assim que pode ser aportado lá no fórum, inclusive, né? As pessoas podem participar dos debates e dizer, olha, eu gostaria que fizesse tal coisa. É possível? Bom, a gente vai ver se cabe no possível e talvez implemente. Perfeitamente. Esclarecida a minha dúvida aí, que acredito que seja também dúvidas de outros moradores da nossa comunidade. Considerações finais, né? Acho que a gente pode já ir se encaminhando para o fechamento. Bom, eu vou agradecer o espaço aqui pela OAB, né? É sempre importante essa nossa relação com vocês aqui da rádio e especialmente pela relação que a rádio tem com seus ouvintes, né? Então, a amplitude e a captividade que vocês têm aqui nessa assim, uma qualidade de ouvintes, realmente, pessoas que são formadoras de opinião, que são inteligentes e que têm o alcance que a gente entende que tem, né? Então, agradecer pela OAB aqui, através da nossa presidente, Ana Karina
Mazago, que é a presidente da comissão da OAB, por ter nos disponibilizado. Ela, infelizmente, não pôde estar aqui hoje. Mandar um abraço. Um abraço pra mas eu fico feliz, porque daí também tive a oportunidade de conviver aqui com os amigos, especialmente com o Dr. Gabriel. A casa é de vocês sabem disso. Bom dia a todos e muito obrigado. Reiterando então os agradecimentos do Ícaro, então, que realmente é uma oportunidade, assim, poder participar, então, e dividir um pouco desse momento de reflexão com vocês, com os ouvintes, né, de uma data tão importante como é o Dia do Meio Ambiente, né? Às vezes a gente não reconhece a importância disso, às vezes é curioso conseguir entender que o meio ambiente só passou a ser um bem a ser protegido, um bem a ser entendido como um bem coletivo a partir da Constituição de 88, né? E que isso a nível mundial, na verdade, é um avanço. Tem constituições que até hoje não tem o direito ambiental como um bem a ser protegido, né? Então é um momento muito, muito rico, assim, eu me sinto muito grato, então, poder participar desse momento. Nem que seja para só reiterar, então, ou reforçar essa preocupação que nós temos e que os ouvintes possam vir a ter com partes daquilo que envolve, então, o meio ambiente, para que aos poucos nós conseguimos, então, nos educar e entender que nós fazemos parte de um todo que precisa ser protegido, né? Excelente. Muitíssimo obrigado pela contribuição no nosso GJR dessa data tão especial. 8h49, 11 para as 9, já voltamos aqui no último bloco do GJR para as últimas informações das vagas de emprego. Clube 885, muito mais que rádio. Grande Jornal Regional.